Shalom. Bem-vindos a mais uma edição de Or Hadash, uma nova luz na sua vida, uma meditação semanal da Torá. Sempre nós temos alguma coisa interessante para extrairmos de instruções na Torá. São coisas importantíssimas. Sem dúvida nenhuma, ainda que seja, vamos assim dizer, um livro portátil, em que nós podemos realmente ter certa facilidade de transporte, nem parece ser tão grande, bem, mas o conteúdo dele tem ensinamentos infinitos. São tantas coisas importantes que o Eterno revelou para nós e está tudo registrado aqui. E uma das coisas que o Eterno fez questão de colocar na sua revelação, desde que ele começou a falar com Adão e Hava lá no Gan Eden, em todo o tempo, através dos patriarcas, através dos profetas, através de Moshe em especial, e principalmente através das instruções dadas por Yeshua, nós podemos conhecer pelo menos um pouco sobre aquilo que o nosso Deus se agrada e aquilo que ele não se agrada. Todos amigos precisam saber o que o seu amigo gosta e o que não gosta. E todo amigo sabe disto. Todo amigo sabe quais são as características do seu amigo. Nesse contexto, nada mais importante do que termos o nosso Criador como amigo. E nesse contexto, às vezes, nós não entendemos tudo. Por exemplo, nós vamos encontrar um momento que está registrado aqui na Torá, em que um dos Talmidim de Yeshua lhe fez uma pergunta, visto que com frequência eles se sentavam juntos para conversar. A conversa entre o Messias e os seus Talmidim eram sempre voltadas para os assuntos mais importantes da nossa existência. Não era exatamente como às vezes nós temos reuniões com amigos ou até parentes, em que simplesmente se joga a conversa fora. Se trata de assuntos que às vezes não são de grande importância, mas simplesmente nós conversamos para manter uma conversa. Só que o tempo que os discípulos do Mashiach tinham para conversar entre si, cada segundo era importante, principalmente em função das coisas que ele revelava para eles. Então, estas revelações são realmente importantíssimas para nós, porque sem isto, nós não teríamos a menor ideia de como realmente pensa o nosso Criador. Eu sei que muitas pessoas, ao longo da história e até os dias de hoje, especulam sobre o que o Eterno gosta ou que não gosta, o que ele quer ou não quer, o que ele aprova ou não aprova. E muitas vezes essas conclusões não são fundamentadas na Torá. São simplesmente ideias que surgem em suas cabeças. Então, para nós sabermos de verdade o que agrada ao Eterno ou não agrada, nós só podemos saber através da revelação das Escrituras. Vamos ler aqui um texto importante em que nos traz algumas dessas revelações. Vamos ler na Bessorá de Matitiahu, capítulo 18, que diz assim: Naquele momento, os Talmidim chegaram a Yeshua e perguntaram: Quem é o maior no reino do céu? Ele chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Eu lhes digo, a não ser que se transformem e se tornem como uma criança, não entrarão no reino do céu. Portanto, o maior no reino do céu é quem se faz humilde como esta criança. Quem quer que receba uma destas crianças em meu nome, me recebe. Mas quem preparar uma armadilha contra um destes pequeninos que confiam em mim, seria melhor que amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e fosse afogado em mar aberto. Ai do mundo por causa dos enganadores. Isso deve acontecer,
mas ai das pessoas enganosas. Por isso, se a sua mão e seu pé se tornarem uma armadilha contra você, corte-os e os lance fora. É melhor que você se torne aleijado ou mutilado e receba a vida eterna, que manter as duas mãos ou os dois pés e ser lançado no fogo eterno. Se o seu olho lhe for uma armadilha, arranque-o e o arremesse para longe. É melhor que você tenha um só olho e receba a vida eterna, que manter os dois olhos e ser lançado no fogo do Gehinnom. Cuidado para não desprezar um só destes pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles no céu veem sempre a face do meu Pai Celeste. Bem, nós vamos encontrar aqui alguma coisa que ficou talvez até mais claro naquela época para o sexto Talmidim, por estar dentro de um contexto da sua época, e às vezes para nós precisamos parar um pouquinho para alcançar exatamente o significado do que o Mashiach estava ensinando naquela hora. Bem, os Talmidim, como eu disse, acompanhavam Yeshua todos os dias, e eles tinham seus momentos de, não devaneios, de pensamentos que deveriam ser esclarecidos pelo Mashiach. Então surgiu entre eles um pensamento que talvez seja até comum. Imaginando, inclusive, uma coisa que fica claro, é que a conversa entre eles girava em um ponto que deveria ser algo que nós, ainda hoje, deveríamos valorizar mais. Muitas vezes nós vemos grupo de pessoas até religiosas que estão mais preocupados em saber como anda o mundo, como os acontecimentos que estão acontecendo, o que vai acontecer, como vai ser o resultado das armações políticas, das decisões de governo, o que acontece com as pessoas, o que acontece no mundo. Estão tão preocupados com estas coisas que nós vamos observar que os Talmidim do Mashiach, eles estavam realmente interessados no que ia acontecer depois desta vida. Eles já estavam perfeitamente conscientes, baseado no que eles vinham aprendendo de Yeshua dia após dia, que as coisas mais importantes da nossa existência não são as que acontecem enquanto estamos aqui nesta vida. Enquanto habitamos este corpo, que é temporário, então tudo aquilo que nos envolve deste mundo, tudo isso, de acordo com as Escrituras, é passageiro. Nós sabemos muito bem o quanto do pensamento do Melech Shlomo, do rei Salomão, quando ele escreveu que tudo desta vida é passageiro, tudo é temporário, todas estas coisas vão passar. Então, o que é importante? Importante é o que vem depois. Então, eles já começaram a pensar nisto. Quando chegarmos no reino dos céus, ou seja, o reino do eterno, quem vai ser o maior ali? Porque, pelo pensamento comum, nós sabemos o quanto as pessoas, às vezes, se autovalorizam, se julgam importantes, se julgam, muitas vezes, por serem especialistas em alguma coisa, se julgam melhores do que os outros, porque se dedicaram mais ao conhecimento, se julgam, então, acima do nível das pessoas médias. E é tão comum isto. Qualquer um de nós, se não tomar cuidado, facilmente pode ser, vamos usar essa expressão, tentado a se julgar realmente muito importante. Então, talvez até um pensamento não exatamente ideal tenha acontecido entre os Talmidim de Yeshua, e eles fizeram esta pergunta: lá no reino do eterno, quem vai ser o maior? Porque eles poderiam imaginar aquele que mais estuda a Torá, aquele que mais faz boas obras, aquele que faz isso, que faz aquilo. Ou seja, pelos parâmetros humanos, nós costumamos valorizar as pessoas em função de critérios humanos. Bem,
a resposta que eles receberam provavelmente os surpreendeu. E muitas pessoas acham até bonito, mas é bem profundo aquilo que Yeshua disse. Então, naquela circunstância, não dá para termos a descrição exata de como estava ali, mas sem dúvida havia ali uma ou mais crianças, e Yeshua chamou uma das crianças até ele. Dá-nos a entender que as pessoas gostavam de Yeshua, e as crianças também. Então, uma criança que ele chamou foi até ele, e ele, mostrando aquela criança, deu exemplo para os seus discípulos. Olha, qualquer pessoa que possa se comportar ou ter a forma de entendimento como esta criança, é que vai ser maior no reino de Deus. O que ele estava distinguindo? Afinal de contas, era uma criança. Eles todos ali eram adultos. Uma criança tem pouco conhecimento, mas o que é que uma criança realmente tem que é melhor do que um adulto? Uma pessoa com já bem mais idade, 30, 40, tantos anos mais, não sabemos a idade de todos os Talmidim de Yeshua, mas todos eram experientes. Todos eram pessoas que já frequentaram a sinagoga, eram pessoas que já ouviram muito da Torá, tinham experiência de vida, relacionamento com outras pessoas, já viram muita política, já viram guerras, já viram de tudo. Então, Yeshua disse que a humildade dessas crianças que não questionam, essas pessoas, por exemplo, aquela criança que muito provavelmente conhecia Yeshua, até mesmo por onde eles estavam ali, aquela criança gostava dele espontaneamente. Por que gostava? Porque gostava. Era uma coisa, como disse, espontânea, simples, uma atitude de humildade, sabia quem era uma criança diante não somente de um homem, mas um mestre especial. Bem, não sei se aquela criança tinha noção exata de que ele era o Mashiach, mas ela o aceitava sem questionamentos. Então Yeshua deixou claro, qualquer um que queira ser grande no reino do Eterno, tem que agir como esta criança, ou seja, não se julgar tão importante aqui. Ele estava valorizando a humildade. Eu sei que a palavra humildade nem sempre é compreendida no seu exato significado. Muitas vezes até se usa a palavra humilde fora do seu sentido real. Muitas vezes acham que uma pessoa humilde é uma pessoa que tem pouco dinheiro. Esse entendimento está muito equivocado. Porque pessoas ricas podem ser humildes e pessoas pobres podem até não ser muito humildes. Então a palavra humildade tem a ver com nós sabermos a nossa posição diante de Deus. Nós sabemos o que nós somos, a que nível pertencemos. Primeiramente, nós temos que entender, nós não governamos o universo. Nós não criamos o universo. Nós não o fizemos. Nós somos criaturas do Eterno. O Eterno é quem é dono de todas as coisas. Ele é soberano sobre todas as pessoas. Nós não somos autossuficientes. Quantas pessoas se julgam autossuficientes? Quantas pessoas se julgam no direito até mesmo de dizer se o Eterno existe ou não existe? Muitas pessoas se julgam a ponto de pensar que o Eterno, ele está, quando consideram que ele exista, que ele está à nossa disposição, que ele deve fazer o que nós queremos que ele faça, que ele cumpra a justiça que nós julgamos justos. Bem, é tão fácil encontrar pessoas totalmente equivocadas, que não conhecem o Eterno, não têm noção de quem ele é. Yeshua procurou deixar claro isso, quem ele é. Então,
quer realmente agradar o Eterno? Quer realmente se considerar um cidadão respeitável e valorizado no reino de Deus? Então, olhe uma criança. Veja como ela aceita as coisas do Eterno com bastante simplicidade e naturalidade. Exatamente o que Mashiach disse. Uma pessoa que não consegue ser humilde, uma pessoa que com frequência é arrogante, bem, Yeshua deixou uma coisa clara: os arrogantes serão derrubados e os simples, os humildes, vão ser exaltados pelo Eterno. Ou seja, é assim que ele vê a humanidade, é isso que ele valoriza. Então, qualquer pessoa que pode reconhecer o Eterno como uma criança, ou seja, sem questionamentos desnecessários, o Eterno, ele se dispõe a nos revelar, a nos dar entendimento de tudo que é necessário, tudo que nós podemos alcançar. Mas, quando nós não duvidamos de quem ele é, então, com certeza, nós poderemos acessar um conhecimento mais profundo, que é saber quem realmente é o Eterno participante de nossas vidas. Ser como uma criança, respeitar uma criança, respeitar uma pessoa simples diante do Eterno, não importa, como eu disse, a posição social, não importa se tem, dentro daquilo que costumamos dizer, sangue azul, que é de nobreza, ou é filho de alguém, ou uma pessoa que conquistou muito, não. Isso não é importante. Se é uma pessoa famosa ou desconhecida, não importa. Mas diante do Eterno vale a humildade, o reconhecimento de que nós somos totalmente dependentes daquele que nos amou, que nos criou e está atento às nossas vidas. Ele olha por nós. Aí daqueles que humilham, querem colocar obstáculo às pessoas que se apresentam diante do Eterno com simplicidade, diante do Eterno com humildade. Essas pessoas que são humildes diante do Eterno não serão pisadas por arrogantes, não serão abusadas, ninguém vai tirar proveito, não. Por quê? Porque o nosso Deus as conhece e as valoriza. Ser um filho de Deus é muito mais importante do que qualquer outra coisa que nós possamos almejar nesta vida. Portanto, esta palavra que nos foi transmitida daquilo que Yeshua falou com seus discípulos, ela vale para nós hoje. Ah, mas olha, tem quase 2000 anos que ele falou isto, mas está atualizado, continua ainda valendo, porque o Eterno valoriza a mesma coisa que valorizava naquele tempo. Então, se você quer realmente ter afinidade com o Eterno, bem, de quem está ouvindo esta mensagem? Se alguma pessoa arrogante, que se ache muito importante, que se ache superior aos outros, se acha que não precisa do Eterno, então lamento dizer isso. Você não vai se aproximar do Eterno e nem vai herdar o reino de Deus. Porém, se há uma pessoa que reconhece que o Eterno é importante, reconhece quem Ele é como Criador, e reconhece que nós dependemos dEle e aceitamos a Sua palavra sem questionamento, então as portas estão abertas para participar do reino de Deus, e quanto mais subordinados à vontade do Eterno, quanto mais humildes diante do Eterno, maiores nós seremos no reino do nosso Criador. Portanto, pense bem sobre estas coisas. Quando dissemos Yeshua é o Mashiach, o Filho de Deus, nós estamos dizendo aquilo que ele revelou a nós. Isso não é a minha opinião, o que eu acho ou que qualquer outra pessoa pensa ser por si mesmo. Não. Isso nós reconhecemos pela revelação do Eterno, porque Ele nos ensinou isto. Ele usou de misericórdia
e me permitiu saber quão grande Ele é, e eu o reconheço como soberano na minha vida. Eu o reconheço como meu Criador. E do jeito que Ele me ama, eu desejo amá-lo. Se você estiver disposto a fazer isto, você vai experimentar da misericórdia do Eterno e saber que Ele cuida de nós de uma maneira muito especial. Por isso que Ele diz, se alguém colocar um tropeço na vida de um desses pequeninos diante dos olhos, dos homens, né, mas grande diante de Deus, essa pessoa é melhor que se lance no mar com uma pedra amarrada no pescoço. É melhor sair da existência antes de que faça coisas piores e a mão do Eterno esteja contra esta pessoa. Então, irmãos, é tão importante para nós reconhecermos que temos que ser humildes na presença do nosso Deus. Quem não se preocupar em ser grande, esse será valorizado no reino do nosso Criador. Portanto, receba Yeshua em sua vida. Deixe que o Eterno fale com você. Ouça o que Ele tem a dizer. Submeta-se a Ele. E então a sua vida será uma vida que vale a pena ser vivida. E assim que o Eterno abençoe a todos. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Amém. Amém.